Às vezes nós cantamos as lutas no meio do fogo, louvamos quando não faz senso, encaramos de frente o gigante e acorda dos leões. Às vezes nós gritamos dos montes, também no vale, crendo que Ele nos vai valer. Às vezes temos de confiar, esperar a resposta, voltar com os braços no ar, que o louvor em qualquer lado. Vem, dá louvor ao excesso, vem, dá louvor ao excesso. Ele é digno, sim, Ele é digno de todo louvor. Às vezes fomos dentro da prisão, bragas aos céus, vamos ter a porta sem frio, segurando as tuas algemas, ganhas coragem, nasce no ar, tu louvo em qualquer parte. Vem, dá louvor ao excesso, vem, dá louvor ao excesso. Ele é digno, sim, Ele é digno de todo louvor. Dá louvor ao excesso, vem, dá louvor ao excesso. Ele é digno, sim, Ele é digno de todo louvor. Amém? Sempre és fiel, bênçãos tu me das, milhões de razões, te louvo em qualquer parte, jamais falharás, tão bom és para mim, cada respirar, te louvo em qualquer parte, sempre és fiel, bênçãos tu me das, milhões de razões, te louvo em qualquer parte, jamais falharás, tão bom és para mim, cada respirar, te louvo em qualquer parte. Vem, dá louvor ao excesso, vem, dá louvor ao excesso. Ele é digno, sim, Ele é digno de todo louvor. Dá louvor ao excesso, vem, dá louvor ao excesso. Ele é digno, sim, Ele é digno de todo louvor. Amém. É digno de todo o nosso louvor, na verdade. He is worthy of all our worship. We're going to continue in English now with trusting God. I trust in God. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been the fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
you're the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Clama al Señor, Él le oye y responde. Clama al Señor, Él le oye y responde. Clama al Señor, Él le oye y responde. Confío nele, confío nele. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
continuar a louvar ao Senhor. Depois vieram ao Bíblia, para então do bloco 10, do 12 e 13, por favor. E depois o pastor para trazer a mensagem. Agora, pois, ó Israel, que é o povo do Senhor, teu Deus, pede de ti, Senhor teu Deus, que pede de ti, senão que o sirvas. Serva a Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Obrigado. Palavra do Senhor. Ora, irmãos, bons dias a todos vós. Good morning. E bom dias para aqueles que estão através da internet ouvindo a mensagem. Ora, meus irmãos, eu vou continuar com a mensagem que eu comecei na semana passada, que encontra-se em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 a 13. Eu não consegui acabar a mensagem. O que Deus espera de ti. E ao examinarmos esta passagem, vemos que logo nestes 2 versículos, vemos que Deus espera 4 coisas. A primeira coisa é não temas ao Senhor teu Deus, e nós examinamos isso. Que andes em todos os seus caminhos, cada cristão deve meditar na palavra do Senhor e ser obediente. Amar a Deus com todo o nosso coração. Nós vamos aqui à igreja porque nós amamos a Deus e pelo trabalho que tem feito na nossa vida. Depois dizem, sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Muito importante nós fazermos as coisas e Deus sabe o nosso coração, sabe se a gente vem porque realmente o amamos e estamos gratos, ou se a gente o faz por um sacrifício ou por um ritual. Deus quer ver que a gente faça as coisas segundo o nosso coração. Mas o que hoje gostaria de pensar e responder a outra pergunta é: a quem é que Deus desta mensagem o que Deus pede de ti? Se examinarem o texto de Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, esta mensagem foi dada
especificamente à nação de Israel. Mas quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, vemos que a mensagem, que tudo que está escrito na Bíblia, é dada para todos os cristãos, não somente para a nação de Israel que tinha fé, para aqueles que tinham fé, mas para todo cristão que tem uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Reparem que lemos em Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz assim: E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Reparem que estas palavras que foi dita à nação de Israel, o Senhor Jesus citou estas palavras para resistir contra o ataque do inimigo contra ele. E que o diabo tentou e fez a pergunta: se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se tornem em pães. E Jesus, vendo o ataque dele, porque Jesus não precisava de provar a ninguém, e somente para o diabo, que ele era o Filho de Deus. O diabo sabia perfeitamente que ele era o Filho de Deus. Então Jesus respondeu e citou a Bíblia, que está aqui escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim que nós devemos, como cristãos, de resistir quando o inimigo nos tenta. É usar a palavra de Deus e dizer: está escrito. Portanto, a mensagem que examinámos na semana passada acerca do que é que Deus espera de ti é para todos nós cristãos. Reparem que lemos em João capítulo 5, lemos o Evangelho de São João capítulo 5 e o versículo 39. Evangelho de São João capítulo 5 e versículos 39 a 47. Examinai as Escrituras, porque vós escolheste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, meus irmãos, quando Jesus disse às pessoas nos seus dias: examinai as Escrituras, quais eram as Escrituras que Jesus estava falando, afinal? Era a Bíblia, mas qual parte da Bíblia? É o Velho Testamento completo. Está a ver? Examinai as Escrituras, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito. Só foi escrito depois de Cristo ir para o céu. Portanto, examinai as Escrituras. Ora, meus irmãos, é esta mensagem que Deus tem para nós. Examina as Escrituras. É para nós. Aonde é que nós conhecemos que Jesus é o nosso Salvador? É aqui na Bíblia. Examinai as Escrituras. Está cá tudo escrito. E depois Jesus continuou. Versículo 40. E não quereis vir a mim para teres vida? E não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em outro seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós querer, recebendo honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus? Não podeis que eu vos hei de acusar para com o Pai? Há um que vos acusa, Moisés, a quem vós esperais. Pois se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Aqui está Jesus dizendo: examinai as Escrituras. Examinai o que Moisés escreveu, porque ele escreveu acerca de mim. Se você for a Deuteronômio capítulo 18, Moisés foi guiado por Deus e disse: Deus há de enviar a vós um profeta como eu. Deus tem as suas palavras na sua boca. Prestem atenção bem às palavras que ele diz, que elas vêm de Deus. Moisés profetizou que Jesus havia vindo. Isto está dizendo: se vocês crescem em Moisés, criam naquilo que ele escreveu, ele falou de mim. Se for a Gênesis capítulo 22 e versículo 18, Moisés, guiado por Deus, escreveu que Deus disse a Abraão: pela tua semente são abençoados o quê? Todas as famílias da terra. Essa semente é quem? É o Senhor Jesus. Portanto, Moisés escreveu acerca de Jesus.
Versículo 46. Porque se vós cresces em Moisés, creis em mim, porque de mim escreveu ele, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se vocês não têm fé nas profecias que Moisés escreveu acerca de mim, como é que vão crer em mim também? Portanto, a mensagem é para todos nós cristãos. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 10. Interessante. 1 Coríntios, capítulo 10. E versículos 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e depois passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que prosseguia, e a pedra era quem? Era Cristo. Lemos as palavras que Jesus disse a Pedro: tu és uma pedra, mas nesta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é Jesus. Em mim, a tua fé que tu tiveste e falaste que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, é nessa mensagem que eu vou edificar a igreja. Eu sou a pedra. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram postados no deserto. Aqui está o apóstolo Paulo citando as Escrituras do Velho Testamento para avisar os crentes a terem cuidado, porque o povo de Israel foi repreendido e disciplinado por Deus porque não estavam ouvindo a voz de Deus. Versículo 6. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Está-se referindo à experiência quando Moisés foi acima do monte de Sinai, 40 dias e 40 noites, e o povo, de repente, fez um ídolo e começou a adorar um ídolo. E Deus castigou a nação por causa disso. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo que lembre-se, está escrito que Deus fez àquela nação quando eles voltaram para trás e começaram a adorar os ídolos. Não façam a mesma coisa. Os irmãos compreendem que a igreja em Corinto era uma igreja que estava rodeada completamente de ídolos. E que os crentes foram convertidos da idolatria. Mas está claro, a pessoa que está há tanto tempo com os costumes da idolatria, às vezes pode voltar a uma coisa, a fazer coisas que não deve fazer, e o apóstolo Paulo não faça o mesmo nos erros que eles fizeram. Tem de cuidar. Não vão agora aos ídolos com os vossos amigos, como faziam antigamente. Não façam isso. Tenham cuidado. Porque Deus castiga aqueles que participam na idolatria. Versículo 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 de. Não façam o mesmo erro como eles fizeram e começaram e aos tempos com aquelas mulheres que praticavam toda espécie de prostituição. Não façam isso. Os irmãos não sabem, meus irmãos, mas no tempo do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto é uma das cidades mais corruptas do Império. O que eles faziam eram coisas mesmo feias. E o apóstolo Paulo está a dizer, não façam mesmo os erros que os israelitas fizeram quando participaram na idolatria com aquelas mulheres e Deus os castigou. Não vão aos templos para cometer a prostituição que eles estão a praticar. Não façam isso. Versículo 9. E não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pareceram para serpentes, que está-se referindo à experiência do povo murmurou contra Deus, Deus o castigou com as serpentes venenosas, e as pessoas estavam morrendo, e eles foram ter com Moisés, a gente tocou. E Moisés foi ter com Deus e diz, olha, faz uma serpente de metal e pendura a serpente de metal num posto e diz às pessoas que foram mordidas que, se olharem com fé para aquela serpente de metal, eu vou curá-los. E aqui está Paulo a dizer, não façam o mesmo erro que eles fizeram quando os castigou.
Versículo 10. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meus irmãos, nós cristãos devemos confiar no Senhor e não dar sempre a murmurar contra isto ou contra aquilo. Há pessoas que coitadas, só pensam coisas negativas. Eles sempre pensam coisas más. Nós cristãos devemos pensar em coisas positivas, não coisas negativas. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados nos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olha, não caia. Quer dizer, não penses que és forte, não és forte. Pensa bem. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Nada é impossível para Deus. As pessoas dizem, mas o meu problema é diferente. Não é nada diferente. Para Deus nada é impossível. Deus dá o poder e auxilia as pessoas a resistir contra as tentações. Ora, meus irmãos, vamos agora a 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E vamos ao aviso que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Reparem bem aquilo que ele diz a ele. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Ora, meus irmãos, quais são as sagradas letras que o apóstolo Paulo está a referir? É a palavra de Deus, mas encontra-se em parte da Bíblia. Do Velho Testamento. Está a ver? Do Velho Testamento. Há pessoas que dizem, no Velho Testamento isso é diferente. Não é nada diferente. O Velho Testamento, irmãos, nos fala acerca de Cristo. Se você for Isaías capítulo 53, é um capítulo inteiro com uma profecia em detalhe da vida de Jesus. Foi escrita 700 anos antes de Cristo ter nascido. E ali fala claramente, foi o plano de Deus que um dia o seu Filho viesse ao mundo e morresse e pagasse a vida no nosso pecado. Está lá escrito. E aqui está o apóstolo Paulo a dizer a Timóteo, lê e guarda. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Não separes a tua fé das Sagradas Escrituras. A fé vem no ouvido, o ouvido vem de quê? Da palavra de Deus. E que desde o início sabe as Sagradas Letras que pode fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, vai ver? Toda a Escritura se refere ao Velho Testamento completamente. Divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Meus irmãos, é importante a gente estudar a Bíblia inteira. Não só parte do Novo Testamento, mas a Bíblia inteira. Porque o que está escrito no Velho Testamento não é contra o Novo Testamento. É a mesma coisa. Portanto, esta mensagem que nós lemos em Deuteronômio capítulo 10 e versículo 12 e 13 foi escrita, é verdade, para Israel, mas foi escrita para todo o cristão. É para nós. Deus quer que a gente não temos a Deus. Deus quer que nós seguimos o que está escrito aqui na Bíblia. Deus quer que nós amamos a Deus com todo o nosso coração. Deus quer que a gente sirva a Deus com todo o nosso coração, alma e espírito. Deus quer que a gente confie em Deus completamente. Mas esta mensagem, e vamos agora a Deuteronômio capítulo 10. Vamos a Deuteronômio capítulo 10. E versículo 15. Esta mensagem que Deus deu a Israel foi uma nação a quem Deus amou
incondicionalmente. Reparem bem o versículo 15. Então, somente o Senhor tomou prazer nos seus pais para quê? Os amar. Os amar. Ora, meus irmãos, nós sabemos a vida de Abraão. Será que Abraão foi perfeito? Não foi perfeito. O homem errou. Várias vezes. Isaac. Será que Isaac foi perfeito? Não. O homem errou. Jacó. Será que Jacó foi perfeito? Não. O próprio Jacó enganou a quem? O seu próprio pai. David. Deus disciplinou Jacó, é verdade, mas ele não foi perfeito. E a nação de Israel, irmãos, não foi perfeita. Se os irmãos lerem a Bíblia, examinarem bem a Bíblia, vão ver que os israelitas, eles fizeram erros após erros. No entanto, Deus está falando a eles, uma nação em que Deus amou incondicionalmente, irmãos. Incondicionalmente. Ora, queridos irmãos, Deus ama a nós com amor incondicional. Quando nós lemos João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é um amor incondicional. Deus não amou a nós porque nós somos perfeitos, irmãos. Deus amou a nós porque nós somos imperfeitos. E bastante imperfeitos. Em Romanos 5,8 diz que Deus mostra o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Não é que a gente é perfeito, ainda pecadores. Mas esta mensagem que Deus deu aqui foi para pessoas a quem Deus ama e a quem Deus ama incondicionalmente. Eu dou graças a Deus que Deus me ama incondicionalmente, porque eu sei perfeitamente, eu não sou perfeito. E se alguém disser aqui que ele é perfeito, ele está a se enganar ele próprio e está a mentir. Ninguém é perfeito. Esta mensagem, irmãos, e agora vou falar num assunto que alguns de vocês ficam um bocado confusos. Esta mensagem foi dada a uma nação a quem Deus escolheu, acima das outras nações. Reparem o que lemos em Deuteronômio capítulo 10 e versículo 15. Reparem bem. Então, somente o Senhor tomou prazer os seus pais para os amar, e a vós, semente deles, e escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Eu já sempre falava de uma nação a quem Deus escolheu. Mas foi uma nação que Deus escolheu, mas que não era perfeita. Não era perfeita. Reparem o que lemos em Deuteronômio capítulo 10 e versículo 16. Reparem bem. Secundai, pois, o propúcio do vosso coração e não mais endureceis a vossa cerviz. Que está Deus avisando esta nação, tendo cuidado, não façam o que têm feito no passado e no seu vosso coração contra mim. Uma nação que realmente Deus escolheu, mas ela não era perfeita. Longe disso. E Deus os avisou. Eu escolhi vocês não porque vocês eram perfeitos. Reparem que lemos em Deuteronômio capítulo 9 e versículo 4 a 13. Reparem bem. Deuteronômio capítulo 9 e começando no versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus o lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó. E está a Deus dizendo, não penses que eu escolhi vocês, porque vocês é melhor do que as outras nações. Vocês não sois melhor. É aquilo que vocês têm feito
mostra os vossos pecados. Eu escolhi a vocês incondicionalmente. Não é por causa de vocês são melhor que as outras nações. Eu dou graças a Deus que Deus me escolheu a mim, irmãos. E me salvou. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Porque não sou. Não sou. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Está lá escrito. 1 João capítulo 1. E o versículo 7. Está lá escrito. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. E está a dizer que Deus é mentiroso também. Reparem que Deus nos escolheu a nós, irmãos. E a gente hoje vai examinar isso. Mateus capítulo 11. Como vamos lá. Mateus capítulo 11. Eu sei que eu dou uma mensagem que alguns de vós ficam assim a pensar. Deus é que escolheu a nós. Deus é comigo. Deus é que escolheu a você. Mateus capítulo 11. E o versículo 25 a 27. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes as coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Reparem que Jesus está dando graças a Deus, porque Deus ocultou às pessoas inteligentes e sábias acerca de quem era Jesus e os revelou aos pequeninos. Revelou a Pedro, Tiago, João, que eram pescadores. E um pescador naquele tempo, irmãos, não tinha os estudos que os escribas tinham. Os fariseus. Os fariseus estudavam, tiveram nas escolas. E Jesus está a dizer: Eu dou graças ao meu Pai, que ocultou estas coisas maravilhosas aos sábios do mundo e os revelou aos pequeninos. Várias pessoas aqui na nossa igreja foram salvas e nem sabem ler nem escrever. Isso mesmo. E muitas delas já morreram também. Eu dou graças a Deus que Deus me salvou, irmãos. Não é porque eu sou melhor que as outras pessoas. Foi Deus que me revelou. Reparem o versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues como o Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e reparem bem, e aquele que o Filho quiser quê? Revelar. Está a ver? Quem escolhe nós é Deus. A quem quiser revelar. Se você está aqui hoje e sabe que Jesus é o seu Salvador, não é porque você é melhor que as outras pessoas. Foi Deus, na sua misericórdia, que abriu o seu coração e mostrou a si que Jesus é o Filho de Deus, o teu Salvador. E foi isso que Deus fez na minha vida, quando era uma criança em Portugal. Ouvi a mensagem e naquele dia Deus abriu o meu coração e mostrou: Jesus é o teu Salvador. A minha vida mudou naquele dia. Mudou completamente. Mas foi Jesus que mostrou a mim quem Ele era. Muitos gostam de citar a parte 28. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Esta mensagem é para quem final? Esta mensagem é para os salvos. Para os salvos. Se você no contexto, é isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Será que uma pessoa que não é salva vai tomar o jugo de Cristo? Não, irmãos. Ela não quer. Não quer tomar o jugo de Cristo. Esta mensagem é para aqueles que são salvos. Que são mansos e humildes de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta mensagem é para nós, cristãos, irmãos. Vinde a mim, vós sois salvos. Tá? Deus diz: e eu vos ouvirei. Tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo de Cristo, muitas vezes, é difícil, irmãos.
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui está o jugo. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Este é o jugo. O incrédulo não vai negar-se a si mesmo, de maneira nenhuma. É orgulhoso. Quem manda sou eu. O incrédulo não quer levar a cruz de Cristo na sua vida. O incrédulo não quer seguir a Jesus. A mensagem é para aqueles que realmente são salvos. Vamos ler Mateus agora, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, agora vou ler versículo 16 a 17. Que os irmãos lembram-se que foi a mensagem que Jesus disse aos apóstolos: quem diz os homens que eu sou, e o apóstolo Pedro, muito contente, disse as palavras logo. Reparem em Mateus capítulo 16 e versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: se tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. E agora reparem bem as palavras de Jesus. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tu és uma pessoa bem-aventurada e feliz. Não é que tu és melhor que as outras pessoas, ou mais inteligente que os outros, não. Foi porque meu Pai te revelou a ti quem eu sou. E eu dou graças a Deus, meus irmãos, que agora eu não seja merecedor de nada. Eu estava cego completamente. Estava morto, como diz a Bíblia, estava morto em ofensas e pecados. Mas Deus me ressuscitou espiritualmente. Abriu o meu entendimento e me mostrou claramente: Jesus é o meu Filho, o teu Salvador. Portanto, irmãos, Deus deu uma mensagem, escolheu aquele povo, escolheu a nós. Não porque nós éramos melhor que as outras pessoas, de maneira nenhuma. O que é que o Senhor Jesus disse em João capítulo 15, versículo 6? Não foste vós que escolheste a mim, eu é que escolhi a vós. Está a ver? Palavra de Deus. Eu é que escolhi a vocês. Não foste vós que escolheste a mim. Agora vamos a Romanos capítulo 1, irmãos. Então, gostaria de deixar vocês para que vocês vejam, porque geralmente as pessoas estão pensando que eles é que escolheram a Jesus. Nem sabem que Deus é que os ajudou e os escolheu para ele. Romanos capítulo 1 e versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para quê? Para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quem é que realmente escolheu Paulo para ser apóstolo? Vamos lá ver. Foi Jesus. E sabe que as suas cartas ele sempre diz: eu sou um apóstolo, não fui eu que escolhi a Jesus. Ele é que escolheu a mim. Foi ele que me salvou. Não fui eu. E os irmãos sabem muito bem a história do apóstolo Paulo. Ele odiava a Cristo, reparem bem. Ele perseguiu a igreja de Cristo. O primeiro mártir da igreja foi morto por causa do apóstolo Paulo. Ele andava sempre a ver se conseguia prender os cristãos. Eu pensava que se somente exterminasse completamente a igreja, estava fazendo um favor a Deus. Era a ideia dele. Ele estava cego completamente. O homem estava cego completamente. Tinha cartas na sua mão, lemos em Atos 19, para ir à cidade de Damasco para prender os cristãos que estavam nesta cidade. E quando ele chegou perto daquela cidade, Jesus lhe aparece. Viu uma luz bem forte. E ouviu as palavras de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, cheio de medo, perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu não acreditas. Estou a falar contigo. E se entres nesse caminho, tu vais sofrer. E nós lemos nessa passagem que Deus salvou o apóstolo Paulo. Toda a gente tinha medo dele, irmãos. Nenhum apóstolo tinha a audácia de ir falar com o apóstolo Paulo e pregar acerca de Cristo. Nenhum deles tinha. Porque eles sabiam logo ir para a prisão. E quando Deus apareceu ao discípulo Ananias, vai a casa tal, está lá o Saulo.
Eu, Saulo, tu queres que eu vá lá? Vá lá. Vai, que este homem fui eu que o salvei e o escolhi. Eu o escolhi para pregar a palavra de Deus. E ele vai sofrer muito por causa disso. Aos gentios. E o homem lá foi e falou com o apóstolo Paulo, pegou, sobrou sobre ele, a vista voltou, o batizou, e Deus usou o apóstolo Paulo de maneira extraordinária. E ele escreve as suas cartas: eu não sou digno de ser um apóstolo, eu não sou digno de ser um servo de Deus, eu não mereço nada. Deus me salvou, teve misericórdia de mim, para ser um exemplo, para as pessoas, se Deus me salvar a mim, também para salvar a ti. Mas foi Deus que o escolheu, o apóstolo Paulo. Ninguém merece a salvação. Reparem o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3 e versículo 9. Reparem bem. Pois que somos nós mais excelentes? Ele está perguntando aos judeus: somos nós, judeus, melhores do que as outras nações? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Não há ninguém que merece a salvação. Ninguém. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha, irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo está citando o Velho Testamento, no Salmo, capítulo 14, versículos 1 a 3, está as palavras que está aqui escrito. Ele não está inventando coisas. Ele está citando as escrituras do Velho Testamento para provar aos judeus. Estás a ver? A própria Bíblia diz: nós não somos melhores do que os outros. Todos nós somos pecadores. Ninguém merece a salvação. E depois reparem no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que está. Ninguém merece a salvação. A salvação é graça pela fé em Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, eu dou graças a Deus que, embora eu não mereça nada, mas Deus teve misericórdia de mim e me escolheu para ser salvo, para pertencer à sua família. Porque antigamente eu não pertencia à família de Deus. Mas quando aceitei Jesus como meu Salvador nesse dia, me tornei membro da família de Deus. Membro da família de Deus. Ora, vamos olhar outra vez para o Deuteronômio capítulo 10. E ver a quem Deus fez esta mensagem. Deuteronômio capítulo 10. Ok, Walter. God bless you. Amen. I'm sorry. Deuteronômio capítulo 10 e versículo 20 e 22. Reparem bem as palavras. Ao Senhor teu Deus temerás, e Ele servirás, e Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que teus olhos têm visto. Cá falamos dos milagres que Deus fez a esta nação. Com 70 almas os teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus, com multidão. Reparem que Deus deu esta mensagem a uma nação que viu milagres ser feitos com os seus próprios olhos. Eles viram Deus atuar. Eles viram as 10 pragas na terra do Egito, irmãos. Eles viram que Deus humilhou aquele homem, Faraó, que era um rei que naquele tempo era o rei mais poderoso do mundo antigo, irmãos. E Deus humilhou este homem com tanta riqueza, com tanto poder, até ele ficar completamente a sua nação quebrada. E quando a última praga veio e o próprio filho de Faraó morreu, o primogênito, naquele dia. E todos os primogênitos da terra do Egito morreram naquele dia. Menos
os primogênitos da nação de Israel. E quando eles viram esse grande poder, os sábios que estavam ao redor de Faraó disseram: ainda continuas a endurecer o teu coração. Tu já viste o que aconteceu à nossa nação? Ela está completamente destruída. E tu ainda continuas a resistir a este poder. E o homem disse: tens razão. Eu vou deixá-los ir. E então Israel saiu da terra do Egito. Mas o homem, na sua dureza, depois de sair, começou a pensar: afinal, então e agora? Quem é que vai construir os templos? E o homem no seu coração outra vez, pegou no exército, foi atrás dos israelitas. E os coitados estavam cheios de medo, vendo o exército de Faraó, e estavam mesmo ao lado do Mar Vermelho. E agora? Como é que a gente vai ser salvos? Começaram praticamente a acusar o exército. Tu és o culpado. Coitado do exército. É ser culpado de tudo. É verdade. E Moisés orou a Deus: não tenhas medo. Mete a tua vara nessa água que vais ver o que vai acontecer. O mar vermelho abriu-se, irmãos. Ficaram duas paredes do mar vermelho. O mar estava seco. E Deus disse a Moisés: diz ao povo: entrem agora. É preciso ser muito sério. O rei Faraó mandou o exército entrar naquele mar. Se fosse a mim, eu não entrava. Ver aquele mar abrir-se daquela maneira, eu não ia lá entrar. Não. O homem mandou o exército inteiro entrar no mar. E morreram afogados. Quando Israel entrou do outro lado, Deus disse ao exército: para agora a vara, o mar veio e pronto. Eles viram com os olhos a mão de Deus. Eles viram com os olhos de Deus, com os seus olhos, Deus dá comida por 40 anos com o maná. Eles viram com os seus olhos o poder de Deus. Eles beberam da água saindo da rocha. E beberam daquela água. Eles viram Deus disciplinar a sua própria nação. E Moisés está dizendo: vocês viram com os vossos olhos o poder de Deus, os milagres. Portanto, teme a Deus. Obedece a Deus. Ama a Deus. Serve com todo o coração. Porque vocês viram com os vossos olhos quem é Deus. Ora, queridos irmãos, qual é o maior milagre que Deus faz na nossa vida? Qual é o maior? É a salvação. Se você está aqui hoje, Deus fez um milagre na sua vida. Você nasceu de novo. Você era morto espiritualmente e nasceu de novo. Deus tem ouvido as vossas orações, irmãos. É milagres. Deus tem seguido os vossos caminhos e tem ajudado vocês. Estava falando com a minha esposa, quando a gente vendeu o trailer lá na América, nós tínhamos um trailer lá na América. Deus sabia o que estava a fazer de nós. Olhando para trás, eu vejo como a mão de Deus mostrou a nós. Vai vendo essa prova. Pois olha, depois que disse a minha esposa ter problemas, foi operada. Depois veio o câncer, foi operado outra vez. Eu caí, quase que morri. Não podia ver o carro dele. Deus sabia tudo, irmãos. Deus sabia de tudo. E agora temos esse Donald Trump que está para aí com essas ideias. Agora que a minha esposa diz assim: agora é que eu não vou mesmo aos Estados Unidos. Mas olhando para trás, eu vejo a mão de Deus, irmãos, guiando sem eu saber. Está a ver? Deus estava-me guiando sem eu saber. Vendo isso. E eu entendi. E agora vejo, realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Como Deus guia os nossos passos.
A Bíblia diz, eu não te deixo, nunca te deixarei. É tão bom saber que Deus está connosco. Olha, irmãos, outra vez a mensagem ia mais à verdade, mas tenho que parar. Tenho que parar. Mas claramente Deus abençoe cada um de vós e guie os vossos passos. Esta mensagem é para nós. Vamos pôr de pé e vamos então cantar uma comunhão. Jesus abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Não querei entrar no celeste lar, sem caminho da cruz irá. Para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza que para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com Jesus no céu habitar. É desejo meu de gozar no céu, essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer e certeza que para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo pois Jesus com a minha cruz, no caminho do céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer e certeza que para o céu pela cruz irei. Vamos então pedir ao nosso irmão Luís para terminar em oração. Vamos orar. Pai nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, te louvando e bendizendo, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que foi feito aqui na tua casa esta manhã, Pai. Estudos bíblicos, ó Pai, pelo grupo de louvor, Pai, que nos edificou com as tuas vozes, Pai. Dons que tu dás a cada um deles, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado também pela mensagem que foi dita pelo teu servo, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo zelo que ele tem pela tua palavra, Pai. Continuamos orando pela saúde dele, para que ele possa continuar a nos ensinar aqui, ó Pai, por muitos mais anos, Senhor. Obrigada pela vida de cada pessoa que esteve aqui conosco esta manhã, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, que tu sabes todas as coisas, Pai. Nós sabemos em parte, mas tu sabes tudo, ó Pai, na sua plenitude, na sua perfeição, Pai. Obrigado, Senhor, também pela vida daqueles que não puderam estar aqui esta manhã, por qualquer razão, Pai. Oramos também pelos nossos enfermos, que tu, Senhor, estendas a tua boa mão sobre cada um deles, ó Pai, tocando nas áreas que são afetadas pela doença. Senhor, tu és o médico dos médicos, ó Pai, e nós entregamos a vida de cada um dos nossos irmãos que estão enfermos nas tuas mãos, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo tempo que estivemos aqui, Senhor. Leva-nos para as nossas casas, ó Pai. Dá-nos uma semana de alegria, Senhor. Uns que vão para o trabalho, outros vão fazer outras coisas, Senhor. Estejas com cada um de nós, ó Pai, como tu tens feito até ao dia de hoje, Pai. Nós te agradecemos e é no nome do teu Santo Filho que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.